Olá pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de março. Aliás, amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o governo Lula vai fazer importantes anúncios a respeito desse tema, mas aí isso a gente trata amanhã. Até porque eu não sei todos, então temos que esperar o dia de amanhã para ver. Falando em Lula, Lula resolveu manter o ministro das Comunicações, aquele que é todo enrolado, e é mesmo. Negócio de cavalo, viajou de avião para ir ver uma exposição de cavalos, apesar que ele disse que antes de sair, e parece que isso está confirmado, que antes de sair a notícia na imprensa, né, de que ele teria ido, ele repôs o valor das diárias de hotel, inclusive referentes ao fim de semana, que em tese ele foi lá para trabalhar, e aí ficou o fim de semana também. E aí tudo teria sido pago pela União. E aí ele disse que era um erro. Antes de sair na imprensa, ele repôs os valores. Aparentemente, porque a imprensa correu atrás e tal, e esta versão dele é verdadeira. O problema é que ele é todo enrolado, com várias outras coisas, inclusive. Enfim, o Lula, início de governo, um governo com muita dificuldade de formação de base no parlamento. Ontem o Arthur Lira disse que o governo não tem ainda base para aprovar nada no parlamento, ou seja, está difícil. O Lula resolveu manter e cobrar mais do União Brasil. Primeiro, cessar todos esses problemas com os ministros. Tem também a Daniela. E segundo, entregar voto. Entregar voto. Que eles têm, salvo engano meu, 28 ou 29 votos e estão entregando muito poucos. O ministro, especificamente, não entrega um voto sequer. Aliás, não é só ele. Há outros ministros, eu não estou falando de qualificação, eu não estou falando de caráter, não estou falando nada. Mas há outros ministros. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem radical só para mostrar que está se desempenhando super bem a Simone Tebet no planejamento, mas ela literalmente não entrega nenhum voto. Os votos que são do MDB, que é o partido dela, são porque é o Lula, é o Renan Calheiros, é o Jader Barbalho, é o filho do Jader, esqueci. O filho do Jader, que é governador, Helder Barbalho, que é o governador do Pará, que aí organizou a bancada do MDB do Pará para votar com o governo. A Simone, propriamente dita, não traz um voto sequer. Isso é só para a gente ver como é complicada essa história, mas eu acho que o Lula deveria ter afastado. Acho que ele corre um risco do cara daqui a pouco ser pego de novo numa situação mais grave e aí expõe o governo desnecessariamente. Mas enfim, vamos ver. O governo Bolsonaro, gente, destruiu, incinerou 1,9 milhão de doses de vacina para a Covid. Isso porque eles não tiveram a capacidade, a organização, a responsabilidade de destinar estas doses para os estados que precisavam. E aí é um crime, é um pecado, é um crime, é uma desumanidade. Quase 2 milhões de doses de vacina jogadas no lixo, incineradas. É essa irresponsabilidade criminosa do governo Bolsonaro, mais uma. É diário, já repararam? Diariamente a gente vê. O BNDES anunciou que vai rever critérios para fornecer, eu acho que não é o termo, para aprovar financiamentos para empresas brasileiras, né? Claro.
as empresas que promovam de alguma forma, direto ou indiretamente, desmatamento e trabalhem direto ou indiretamente com trabalho escravo, com mão de obra escrava, não receberão financiamentos do BNDES. Eu acho isso chegou tarde. Não Lula, que tem 2 meses e 5 dias, 7 dias de governo, mas assim, a sociedade brasileira, a República já deveria ter resolvido isso há muito mais tempo, acertada a decisão. O Dudu Bananinha, essa é muito engraçada, e a imprensa e muita gente boa da esquerda, na minha opinião, estão comendo uma mosca colossal. O Dudu Bananinha postou nas redes sociais um cartaz mostrando gasolina a mais de R$11. E aí, isso o Carluxo já tinha feito há 20 dias atrás, mais ou menos. Aí quando você vai olhar lá embaixo no rodapé da fonte, aí vê-se que são datas. O do Carluxo era março de 2021 e o do Dudu é 2022, eu não sei o mês. E aí ele corre e apaga. Ele coloca, deixa lá 1 hora e pouco, depois me enganei, e apaga. O Carluxo fez a mesma coisa. E aí fica a imprensa e fica a esquerda dizendo assim, ele viu a bobagem que fez e apagou. Gente, isto é inocência. Ele não se enganou. Ele fez de propósito. Deixa 1 hora e pouco. Durante esse tempo, a turma dele, aquela rede de fake news dos Bolsonaro, espalha isso. Depois ele vai lá, retira, a imprensa se dá por satisfeita, a esquerda se dá por satisfeita e, tá espalhado. Tá espalhado. Aí você vai na fila do banco, né, no clube, no posto de saúde, aí você escuta as pessoas dizendo, gasolina R$11 e tal, não sei o que lá. Isso tem método. Não é por acaso, não é um engano. Eu tenho certeza disso. E acho que vários estão sendo inocentes a respeito disso. Gente, a Damares, depois que hoje em dia, praticamente, em ambientes controlados, né, não se usa mais máscara, eu uso, por exemplo, para ir na farmácia, para ir no hospital, para andar de metrô, essas coisas. Mas uma reunião de amigos ou numa reunião de condomínio e tal, hoje raramente alguém usa. E aí a Damares agora está usando, ela que combateu a máscara todo o tempo da pandemia, agora ela está usando. E aí houve uma curiosidade, mas por que está usando agora, quando agora as coisas estão mais, né, tem vacina e etc e tal. É porque, na verdade, ela teve uma paralisia facial. Então, assim, é por uma questão estética, ela está lá meio tortinha, e aí agora ela bota a máscara para esconder que está com a paralisia. Meu Deus, é desagradável ficar com a cara torta por causa de uma paralisia facial. Mas, gente, é da vida. Tem uma montanha de gente com situações semelhantes. Agora vamos para o capítulo que não termina, chamado Minhas Joias, Minha Vida. Programa lá do Família Bolsonaro. A Polícia Federal vai ouvir o Bolsonaro, a Michelle e o Bento Albuquerque. Lembrando que o Bento Albuquerque é um almirante da Marinha. Claro, se é almirante só pode ser da Marinha, é um almirante. O Bolsonaro disse que as explicações do Bento Albuquerque, que ele deu sábado, quando a imprensa deu um destaque maior, não convenceram o Bolsonaro. Significa dizer o seguinte, Bolsonaro jogou o almirante no mar. Literalmente jogou no mar e está tentando... Eu não tenho nada com isso. Ele lá que se explique, a explicação dele não é boa. E a explicação dele era de que, olha, eu trouxe, mas o presidente nem sabia, tal. Imagina. E aí, assim, o grau de degradação, que eu falo isso toda hora, né? Que chega os militares das Forças Armadas Brasileiras. O cara é um almirante, já se prestou a esse papel medonho, criminoso e
ridículo. E agora está exposto porque o chefe da quadrilha pula fora e joga no mar mesmo, com toda calma e tranquilidade. Ele, Bolsonaro, disse que só soube pela imprensa agora, sexta e sábado. É uma disfarçatez, estou vendo um futebol ali, estou me perdendo um pouco. É uma disfarçatez, porque o gabinete dele fez 8 tentativas de tirar as joias lá da Receita Federal do aeroporto de Guarulhos. 3 dias antes dele fugir para Orlando, ele deu ordem ao chefe da Receita, e o chefe da Receita deu ordem escrita por ofício para que a Receita Federal de Guarulhos devolvesse as joias para o presidente da República. E o cara lá é que bancou e disse que não ia devolver. Então, assim, como que ele só soube pela imprensa e tomou essas atitudes todas? Outra coisa, essa está trabalhando assim, esse é o conjunto de joias feminino que vinham para Michele. O conjunto de joias masculino, que é uma caneta, tipo um rosário, não é um rosário, é um objeto muçulmano. Então, esse rosário, um anel, abotoaduras, uma caneta e um relógio masculinos, esse passou. Os caras botaram um em cada mochila, de uma pessoa e de outra pessoa, um ficou, o outro passou. Eu já contei essa história, ficou 13 meses lá na gaveta do Bento Albuquerque, no Ministério da Indústria e Comércio. Não, Minas e Energia, eu não consigo guardar o ministério desse cara. É porque ele foi tão omisso, Minas e Energia. E 13 meses depois, ele disse que isso foi entregue ao acervo da Presidência da República. Realmente foi, assim, tem lá um papel dizendo que foi entregue. Só que não está na Presidência da República. Ou seja, uma coisa é dizer, estou entregando e algum imbecil lá dá o recebido. Outra coisa é estar lá de verdade. Não está. Aí eu quero fazer um parênteses. Não duvidem, aliás, eu acho muito provável, que nas fake news bolsonaristas eles digam que estava lá sim e que o Lula é que roubou. Não duvidem disso e podem anotar no caderninho que isso em breve surgirá. Com mais força ou com menos força, mas surgirá. A Michelle diz que ela é uma mulher enganada pelo marido, porque ela não sabia realmente das joias lá destinadas a ela, aspas. Não se sabe se era destinado mesmo. E aí vejam como é que são as coisas. O PL, partido dos dois, hoje aposta mais as fichas na Michelle, tudo. Aí o que acontece? A Michelle diz que foi traída pelo marido, pode ser que ele tenha trazido as joias para outra, né? Quem sabe a mãe da filha do Carluxo, não sei. O Bolsonaro diz que o Bento Albuquerque não convence ninguém, ou seja, ela joga o Bolsonaro na lama, o Bolsonaro joga o Bento Albuquerque na lama. E ontem o Reinaldo Azevedo levantou uma hipótese que eu nunca não tinha pensado nisso, não vi ninguém falando, só ele. E é uma coisa a se averiguar. Ele diz o seguinte: e quem garante que realmente lá o príncipe saudita mandou isso como um presente para o Bolsonaro, para Michelle e etc. E aí eu fiquei pensando, caramba, pode não ter sido, aspas, um presente dos árabes. Pode ser que eles tenham lavado dinheiro comprando essas joias carérrimas, isso é só uma hipótese, e tenham tentado contrabandear, contando com a carteirada do Bolsonaro, e trazer para cá lavando dinheiro de sujeiras daqui. É só uma hipótese, mas
Acho que não deve ser descartado e acho que a Polícia Federal deve estar avaliando todas as hipóteses. Agora, deixa eu ver aqui, eu fiz um monte de parênteses, deixa eu só me achar de novo aqui, porque... isso aqui para completar. Além dele buscar, voltando lá na história dele dizer que só soube depois, além dele buscar as joias até 3 dias antes de fugir para Orlando, ele designou, quem assinou foi o Mourão, mas foi ele que designou, o chefe da Receita, que foi esse que fez o ofício dando ordem que não foi cumprida, para ser adido da Receita Federal em Paris. E designou o subchefe da Receita para ser adido da Receita Federal na Arábia Saudita, apenas por coincidência na Arábia Saudita. O Haddad entrou no Ministério da Fazenda, viu essas nomeações e revogou as duas. Os caras não foram para esses postos, o que fez muito bem o Haddad. E aí, só para encerrar, é bom lembrar que o príncipe saudita, que, aspas, deu esta propina ou este presente ao Bolsonaro, se é que deu, é um ditador sanguinário que mandou matar alguns parentes, mandou matar e esquartejar um jornalista saudita na Embaixada do Egito. E esse cara é apoiado, esse regime é apoiado pelos Estados Unidos, que briga tanto contra as ditaduras da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, da Coreia do Norte, mas com os seus aliados não briga nem um pouco. Ao contrário, apoia e dá dinheiro. O Guga Chakra na Globo News fala isso toda hora. Os Estados Unidos dão muito dinheiro, nem precisava, mas dá porque tem interesses para a Arábia Saudita, como dá também para o Egito, que também é uma ditadura. Então, assim, essa mistureba toda que tem no mundo, porque tem os interesses dos países, dos governos, etc. Então, assim, ninguém, eu não faço exceção, ninguém pode ficar tirando onda com ninguém, entendeu? São relações, a gente gosta, não gosta, mas são essas relações e elas existem e são reais. E é isso. Então não tem, como eu digo sempre, não tem mocinho nem bandido. É tudo misturado. Tchau, até amanhã.